Mais um vídeo da série dos vídeos de mapas mentais. E o mapa mental de hoje é sobre generalidades da medula espinhal. Então a medula espinhal, vamos colocar ela aqui no nosso centro, medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central. E essa medula espinhal, por fazer parte do sistema nervoso central, a gente já pode associar que ela tem origem embriológica do tubo neural. E correlacionando, o tubo neural ele tem uma porção anterior, chamada de lâmina basal, e uma porção posterior, que é a lâmina alar. A lâmina basal, ela contém neurônios motores e a lâmina alar, neurônios sensitivos. E essa organização nós vamos encontrar na medula espinhal, principalmente lá na substância dela, chamada substância cinzenta medular, ou o H medular. Vou marcar aqui o H medular. Ele vai conter porções anteriores motoras e porções posteriores sensitivas. Medula, ela não tem o tamanho da coluna vertebral, ela não é do tamanho da coluna vertebral, ela é protegida pela coluna, ela ocupa o canal vertebral, que é formado pela sobreposição dos forames vertebrais, mas ela ocupa parcialmente esse canal vertebral. Ela vai ocupar esse canal vertebral e o término dela é na altura de L1, L2. Então, na altura de L1, L2, a medula vai terminando e nesse término a medula fica cônica, formando o cone medular. O cone medular é o final da medula, mais estreito, na altura de L1 e L2. E o início dessa medula, ela tem o início, vou marcar aqui início, na altura do forame magno. Então esse é um limite superior dela. Ou a gente pode determinar de uma forma mais precisa no local da emergência, por onde emerge o primeiro nervo cervical. Então, onde emerge C1, que é justamente o primeiro nervo cervical. Que pode ser um pouquinho, né? Então a medula ela pode estar um pouquinho mais para baixo da altura do forame magno, permitindo que o bulbo invada o início do canal vertebral. Essa medula é envolvida pelas meninges, pelas três meninges, a dura mater mais externa, a aracnoide mater em posição intermediária e a pia mater internamente. Entre a dura mater e o canal vertebral, nós encontramos o espaço chamado de espaço epidural ou espaço extradural. Abaixo da dura mater, o espaço subdural. E abaixo da aracnoide, o espaço subaracnoide, que vai conter uma grande quantidade de líquido cérebro espinal, enquanto que no espaço epidural nós temos bastante gordura e um plexo venoso extenso e artérias. Esses são os vasos sanguíneos. A medula espinal, ela é um órgão chamado de órgão segmentar. Ela é dividida em segmentos
Um segmento medular, o segmento da medula, é a porção da medula que se conecta a um par de nervo espinal. Então, quando o par de nervo espinal se conecta com a medula, forma o segmento medular e a medula apresenta 31 segmentos. São 31 segmentos medulares, divididos em 8 segmentos cervicais, 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lombares, 5 segmentos sacrais e 1 segmento coxígeo. Então são 31 segmentos. Atentem-se para que na região cervical, apesar de termos 7 vértebras, nós temos 8 segmentos cervicais, são 8 nervos cervicais, depois corresponde 12 torácicas, vértebras com 12 segmentos, 5 lombares e 5 sacrais, e o coxígeo 1. Mas é importante ter noção que o tamanho da medula não é o mesmo tamanho da coluna, então não há uma correspondência de segmentos medulares com as vértebras propriamente ditas. Isso nós veremos depois numa outra aula sobre topografia vértebro-medular. Essa medula espinal, ela vai conter, vamos marcar aqui medula, de novo, para manter a estrutura do mapa. E nós encontraremos nessa medula uma substância branca que tem a sua posição mais externa, fica por fora. E essa substância branca, ela é dividida em áreas, nos chamados funículos. Temos 2 funículos anteriores, o direito e o esquerdo, 2 funículos laterais e 2 funículos posteriores. Como os funículos são de massa branca, nós encontramos aí bastante axônios predominando a bainha de mielina, não só axônios mielínicos, né, mas predominância desse tipo de axônio mielinizado. E a substância branca da medula forma as grandes vias de informações que vão até o sistema nervoso, as aferências e as informações que descem do sistema nervoso, né, lá do encéfalo, que são as informações eferentes. Então, nós temos o trânsito de informações em direção ao cérebro, ou ao tálamo, ou ao cerebelo, por meio da substância branca da medula. E do cérebro, do tronco cefálico, ou do cerebelo para a medula, também por esse intermédio dos funículos. Vale ressaltar aqui que o funículo posterior, ele vai apresentar diferenças dependendo da região da medula que nós estudamos. Depois nós veremos isso. E essa medula também apresenta uma substância cinzenta. A substância cinzenta, ela ocupa a parte interna e ela é conhecida como H medular. Esse H medular, ele contém uma coluna, ou colunas, né, posteriores, com neurônios predominantemente sensitivos, uma coluna anterior de cada lado, então colunas anteriores, são 2 colunas anteriores, também são chamados de cornos, né, anteriores, com os neurônios predominantemente motores, e uma substância cinzenta intermédia, conectando as colunas anteriores e posteriores. Em algumas regiões dessa medula, não em toda, nós vamos observar a presença das colunas laterais. As colunas laterais fazem parte do sistema nervoso autônomo,
a divisão simpática, onde eu tenho os neurônios pré-ganglionares simpáticos, e elas se estendem de T1, do segmento torácico 1, até o segmento lombar L2. O parasimpático ele ocupa os segmentos sacrais 2 a 4, mas o parasimpático ele vai ocupar, os neurônios pré-ganglionares estarão nas colunas anteriores. Essa coluna anterior ela também tem divisão, dependendo da região da coluna, ela pode ser mais larga ou menos larga. Uma outra informação importante e final desse mapa, que já está um pouco extenso, é justamente os neurônios medulares, a classificação de Carral. Então, quando nós classificamos os neurônios medulares, nós podemos usar a classificação de Carral. Os neurônios podem ser divididos em neurônios do tipo 1, que são neurônios longos, de axônios longos, que são denominados de radiculares, que vão formar as raízes dos nervos espinais, saem da medula em direção aos músculos estriados esqueléticos, ou nós também podemos ter os neurônios do tipo 1, chamados de neurônios cordonais. E esses neurônios cordonais é que vão se distribuir pelos funículos, vão subir pela medula do mesmo lado às vezes, ou cruzando para o lado oposto. E os neurônios de Carral do tipo 2, que são neurônios de axônios curtos, são neurônios chamados de internunciais, que ficam na substância cinzenta da medula, fazendo conexão de neurônios do corno posterior com o corno anterior e de corno anterior entre os neurônios do próprio corno anterior. Bom, esse é um mapa simples de uma estrutura básica da medula espinal.